Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos os colegas deputados e deputadas. Boa tarde aos nossos convidados que tão gentilmente atenderam ao convite dessa casa por uma discussão tão importante. Boa tarde ao público presente aqui hoje que veio participar e mostrar suas posições numa tarde que a gente tem a oportunidade de ouvir especialistas, de estar junto. Eu gostaria só de trazer alguns temas que eu acho que a gente precisa trazer uma racionalidade a essa conversa. O doutor Unai trouxe pontos muito importantes. Eu acho que quem vê um gráfico e não se contenta e não entende a partir do que vem um gráfico, a tentativa da explicação é meio poliana, é meio otimista demais. Mas a gente segue poliana, a gente segue otimista, porque a gente segue acreditando que a discussão vale a pena e se a gente não acreditasse, a gente não estaria aqui, né? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é que essa não é uma discussão sobre liberdade ou sobre direitos. Por quê? Ninguém é livre para andar a 160, 180 km por hora numa rua. Ninguém é livre para fumar num ambiente fechado. Ninguém é livre para fazer o que coloca em risco o outro. A gente não tem essa liberdade. Quando a gente nasce numa sociedade civilizada, a gente nasce dentro de um pacto coletivo, no caso do Brasil, da Constituição de 88. A gente está submetido a todas essas leis, gostemos ou não, tem algumas que eu não gosto, mas a gente está aqui submetido a todas elas e a gente tem que cumprir todas elas. A gente não tem liberdade para fazer o que a gente quiser. E aí a imunidade coletiva entra nisso. As pessoas que estão aqui, que são médicos, que são enfermeiros, que são químicos, que são biólogos, eu sou bioquímica de formação pela Federal de São João del Rei, a gente sabe que a imunidade ela depende do ponto de vista central da coletividade. Não adianta nada uma pessoa se vacinar, outra pessoa se vacinar, se a maioria não se vacinar. Primeiro, porque um grupo expressivo de pessoas não vai poder se vacinar. A gente tem os imunossuprimidos, pessoas que estão em tratamento, por exemplo, de alguns tipos de câncer, pessoas que têm vários tipos de doença não podem se vacinar. Essas pessoas já estão em risco por si só. E se a gente já não se vacina, eu, pessoa plenamente saudável, plenamente apta para me vacinar, eu sou um reservatório de mutação. O vírus vai circular muito mais, podendo ter mutações, podendo aparecer variações e diminuindo a eficácia da vacina. Então, se a gente está dentro de uma sociedade onde a nossa liberdade não é ilimitada e o nosso direito esbarra no momento em que ele prejudica o direito do outro, a gente precisa saber que a nossa condição de pessoas saudáveis que podem se vacinar deveria ser uma obrigação civil. E aí a gente tem uma perspectiva muito importante, que é a perspectiva de que quando a gente está falando dessa situação da imunização coletiva, a gente também ouviu muita gente falando que essas vacinas foram feitas às pressas. Eu acho que falta um pouco de leitura, e eu não culpo as pessoas que não têm essa leitura, porque a leitura científica, né, doutor Unai, ela é uma leitura muito restrita mesmo. Mas a vacina do Covid, ela tem estudos preliminares, não para o Covid-19, mas para o SARS. A gente tem esses estudos desde 2003. O primeiro surto do SARS aconteceu em 2003. Depois a gente teve um outro surto em 2012. E todo o arcabouço dessa vacina que a gente toma hoje já estava pronto desde lá atrás. A adaptação que foi feita em 2019 e 2020, quando essa vacina foi de fato feita, foi só a adaptação de mudar a proteína. Foi só colocar a proteína spike ali, a partir do RNA mensageiro, para que ela conseguisse ter uma abrangência para a nova mutação, que era a mutação que causou a pandemia que a gente viveu. Então é só isso. Quando a gente vai pensar, o primeiro carro só foi feito em 1800 e tanto, 1890, se eu não me engano. E depois a gente fez vários outros tipos de carro. A gente fez SUV, a gente fez carro off-road, a gente fez carro sedã, a gente fez aquele carrinho pequenininho de andar dentro da cidade, que aparece em filme italiano, Cinquecento. A gente fez vários outros tipos de carro. Mas a gente demorou um tempão para chegar na tecnologia do primeiro carro. Uma vez atingida, a gente caminhou para poder fazer a tecnologia de forma muito mais rápida. E a mesma coisa com a vacina. Para além disso, tem uma outra questão que eu queria trazer, que é sobre como que as pessoas elas mudam a métrica dela para se curvar a ideologia política. Agora está todo mundo cobrando a vacina da dengue. E a vacina da dengue, pela métrica desse pessoal, também pode ser considerada uma vacina nova, entre muitas aspas, já que vacina segura para eles é vacina com 100 e tantos anos. Se for para considerar que ela é uma vacina nova, por que tanta cobrança da vacina da dengue? Eu estou cobrando a vacina da dengue também.
Acho que a gente tem que cobrar o Ministério da Saúde. A resposta oficial que eles dão é de que compraram todo o lote disponível e a gente tem que exigir isso mesmo, que todos os lotes disponíveis sejam comprados, porque o Brasil é uma pátria vacinadora, porque o Brasil é uma pátria que tem o Zé Gotinha, porque o Brasil é uma pátria que tem programa de saúde na escola. A gente vacina, é vacina no braço. Então a gente tem que cobrar o governo federal. Mas para quem acha que a vacina da Covid é muito feita às pressas, não deveria estar cobrando a vacina da dengue. O outro ponto que eu queria trazer, que o professor Cleiton trouxe com muito brilhantismo aqui, mas eu acho que a gente tem que repetir toda hora, porque vale a pena, é que a vacinação é lei. Não interessa o que a gente pensa, o que a gente não pensa, ela é lei. O que está no artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente é obrigatória a vacinação para as crianças nos casos recomendados pela autoridade sanitária. E, por incrível que pareça, as vaias não mudam o ordenamento jurídico. O outro ponto que eu queria trazer é que, apesar de agora que o caldo entornou, que a água esquentou, que o leite entornou, quem já ferveu o leite da roça em casa sabe, né? Que se a gente ficar olhando, ele não entorna, mas se a gente virar um segundo para conversar, ele entorna. Agora o leite entornou. E o governador Romeu Zema está sendo muito pressionado por causa da sua fala irresponsável, criminosa e tudo mais. Agora ele e os seus aliados têm dito, Beatriz, que a fala não foi sobre todas as vacinas. Foi sobre vacina da Covid. Gente, eu juro para vocês, eu já tive a infelicidade e o esforço psicológico de assistir aquele vídeo umas 5 vezes para tentar entender se era só sobre vacina da Covid. Não se fala a palavra Covid naquele vídeo. Se fala de vacina. Vacina. Apenas vacina. Então não adianta aliado nenhum vir aqui, ou vir a público, ou ir às redes, ou ir à imprensa, ou ir à justiça e dizer que o governador falava apenas da vacina da Covid. Ressalto que se ele estivesse falando apenas da vacina da Covid, já seria um absurdo. Mas ele falou vacina. Então eu quero deixar aqui de público que fica nas costas do governador, presidenta, cada criança com sequela de poliomielite que não se vacinou. Fica nas costas do governador cada criança infectada com sarampo. Fica nas costas do governador cada criança que sofrer com uma dessas vacinas que a gente já tinha acabado, que a gente já tinha erradicado há anos e anos e anos, como o doutor Unai falou. Vacinas que a gente nem imagina, problemas que a gente nem imaginava que a gente ia ter, problema que tem cara de idade média e a gente está vivendo de novo. Isso é um atraso completo. Então, como o governador falou, vacina, ressaltando que vacina da Covid já seria muito sério, mas como ele disse, vacina, está no colo do governador cada morte de cada criança por sarampo, poliomielite ou qualquer uma dessas doenças que foram erradicadas. Por fim, eu quero deixar aqui registrado os meus parabéns para o PSOL de Belo Horizonte, que entrou no STF contra a fala do governador Romeu Zema, e para a deputada Beatriz, que também provocou o Ministério Público, porque a gente precisa ter responsabilização pelo que a gente fala. Só que o governador foi tão incompetente, tão omisso, tão medroso, é uma mistura de tudo, que ele não teve coragem de publicar o ato administrativo que fizesse valer a fala dele no vídeo. Então é isso. O que o Ministério Público vai fazer? O ordenamento jurídico permanece o mesmo. Não houve alteração no ordenamento jurídico e, por incrível que pareça, o TikTok ainda não altera as leis do nosso Estado. Então, a gente precisa garantir que o governador vai se posicionar na forma institucional, que é o ordenamento jurídico, para que a gente consiga combater todas essas medidas. Eu ressalto, a fala do governador não foi apenas sobre vacina do Covid. Se assim o fosse, já seria sério. Foi sobre todas as vacinas e está no colo dele cada criança com sequela a partir do ano de 2024. Obrigada, presidenta. Presidente, pela ordem.